Aqui você vê uma imagem, uma representação artística do antigo Israel. No tempo em que Moisés começou a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui você vê que o antigo Israel se acampavam em tendas em volta do local onde ficava o tabernáculo. Era uma tenda cercada, tá vendo? Moisés e Arão ficavam aqui. E aqui você tinha em volta o povo, milhares de pessoas, né? Cerca de 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, e uma grande massa de pessoas de outras nações que ficaram admirados com o Deus de Israel e vieram se juntar a eles. Aqui você vê que o chão se abriu e começou a engolir uma família inteira de pessoas, mais 400 e tantos homens, que estavam junto com esses Corá, Datã e Abirão, 3 rebeldes, querendo questionar a liderança de Moisés e Arão, no caso. Então era uma apostasia. Essa palavra apostasia do grego desvio, né? Era um desvio de liderança. Eles queriam trazer para eles a liderança. Eles queriam dizer que eles eram ouvidos por Deus, que Deus estava com eles, que Deus não falava somente por meio de Moisés e Arão. Isso resultou na morte deles. De forma similar, hoje em dia, nós encontramos também desvios. Um dos desvios, uma das apostasias, é o desvio doutrinal. E é sobre esse tema que eu irei falar agora, um dos temas que é um dos desvios doutrinais que tem sido divulgado e se espalha no meio das massas. Infelizmente, as pessoas estão enganando os outros e para isso eles começam a estudar os idiomas antigos. Estudam hebraico e grego somente para se tornarem, como diz o Nehemiah Gordon, erudito hebraísta de Israel, né? Para se tornarem perigosos para si e para os outros. Como isso se dá? Preste detida atenção nesse vídeo, que nós iremos abordar o seguinte tema. Deus. Será que Deus é um ser composto? Será que Deus é uma tríade? Ou ele é um só ser, indiviso, único? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, foi ali escrito por Moisés. Deus ordenou que Moisés dissesse algumas palavras que eu falo aqui na íntegra, conforme aparece aqui no texto da Bíblia hebraica, a matriz da Bíblia. Aqui é traduzido para o português, para o inglês, para o japonês, para todos os outros idiomas. Aqui nós temos o texto como diz nos textos antigos da Bíblia. O texto diz assim, Moisés escreveu isso, olha. Shema Israel, escuta, ó Israel, Yehová Elohenu, Jeová nosso Deus, Yehová Errad, Jeová é um só. Aqui literalmente Jeová um. Bom, antes de prosseguir, veja o seguinte, aqui foi orientado a Israel que eles deveriam escutar. Escutar. Por quê? Porque as nações em volta a Israel, o Egito, que era então potência mundial dominante, eles adoravam uma tríade. Osíris, Ísis e Horus. Era uma tríade. Inclusive Faraó se considerava a reencarnação de Horus. Mas Israel deveria escutar que o Deus deles é um só. Não era aquele panteão de deuses egípcios e nem aquela tríade egípcia. Na Babilônia, eles também adoravam tríades. O Deus Sim, o Deus Shamash e o Deus Ishtar, que era o Deus Sol, o Deus Lua e o Deus Estrela. Israel não. Shema, Israel, escuta, Israel. Deus ordenou. Jeová, Elohenu, Jeová nosso Deus, e Jeová Errad. É um só. Essa foi a declaração que Moisés e Arão falava para a nação. E Deus ordenou a eles dizer isso ao povo. Interessante observar que alguns atualmente têm estudado os idiomas da Bíblia para enganar as pessoas. Eles dizem que a palavra errad, é um composto. Mas isso, gente, não é correto. O dicionário teológico de palavras do Velho Testamento, debaixo de errad fala, significa um. Essa é a primeira acepção. É a definição básica da palavra. O mesmo você encontra no dicionário Strong e também no léxico chamado BDB, o léxico de Brown Driver Briggs. É um léxico que demorou 20 anos para ser produzido, foi escrito ali no início do século XX, né, 1900 e pouco, e ele
define a palavra errado como sendo um. É um número ordinal, aliás, perdão, é número cardinal, é um número exato. Assim como quando você lá no primário aprendia da professora 1, 2, né? Então 1 é 1 e pronto. Mas por que então alguns supostos conhecedores de hebraico estão dizendo que 1 aqui é uma unidade composta, para parafrasear o que eles mesmos dizem? Na verdade, gente, olha, se você contar de 1 a 10 em hebraico, Errad, Shtain, Shalosh Arba, Hameshe, Sheva, Shemonet, Tesha, Eser, Errad é 1 e pronto. Mas eles estão procurando uma acepção lá bem distante da palavra, num uso, por exemplo, metafórico. Sabe quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus disse que o homem, Adão, iria deixar a sua família, seu pai, sua mãe, e se apegar à sua esposa, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, tem de se apegar à sua esposa, e lá o texto diz, e os dois se tornaram uma só carne. Uma só carne aí não quer dizer literalmente, é apenas uma metáfora, a forma de dizer que eles iriam ser unidos, eles iriam estar em união, em propósito, em objetivos na vida. Então a palavra um era usada assim metaforicamente. Mas será que você pode pegar um uso raro, metafórico da palavra e transformá-lo num uso corrente, majoritário? É exatamente essa enganação, essa lambança teológica que é empregada pelos trinitários quando tentam redefinir palavras. Eles dizem que Errad não é um só, que um só seria em hebraico Yahid. Não, gente, Yahid é único, é o adjetivo único, é outra palavra. Errad significa um, literalmente um. E quase todas as versões, 99% das versões ou mais, verteram o Senhor é um só Senhor. Falando sobre a Trindade, a Enciclopédia Britânica diz: essa doutrina desenvolveu-se no decorrer de muitos séculos, enfrentando muitas controvérsias, e Jesus jamais tensionou contradizer o Deuteronômio 6,4, que diz: o Senhor nosso Deus é um só. Fecha aspas. É assim que diz a Enciclopédia Britânica. Então, realmente, errado é um e ponto final. A Bíblia apoia isso? Será que ela concorda? Sim. Isaías 46, versículo 9, eu vou ler o hebraico e traduzir, e aqueles que já conhecem o idioma vão poder se deliciar com a palavra diretamente de Deus e a verdade sem rodeios. Olhando no hebraico, fica mais claro ainda quão enganados estão os trinitários. O texto diz assim, Deus falando: Zichru Rishonot, lembrai-vos das primeiras coisas. Meolam, de há muito tempo. Ki Anohi El, que eu sou Deus. Ve'en od Elohim, e não há outro Deus. Ve'efes Kamoni. Olha que interessante. E zero igual eu. Ve'efes Kamoni. E zero igual eu. Éfes é zero. Aqui foi traduzido, e não há ninguém semelhante a mim. Mas no hebraico está, e zero, ve'efes kamoni, igual eu, ou igual a mim. Isso mostra que não existem co-iguais numa tríade fantasiosa da Trindade. Isso não é bíblico. Esse texto mostra que é um só. Não há uma tríade, não há outro. Zero igual eu, aqui diz. Isso aqui realmente desbanca a teoria de que Errad é uma unidade composta, de ter três seres coiguais. Isso não é bíblico. Tanto é que Paulo, que escreveu sob inspiração divina o texto de Gálatas, a carta enviada à Galácia, né? Paulo era um dos enviados por Jesus, apóstolos, né? Um dos enviados. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 20, Paulo escreveu sobre Deus e disse: Theos, Deus, Theos, reis estim. Deus, um é. Aqui ele usou a palavra reis. Reis é um em grego. É um que é uma unidade nada composta, não tem nada de composto. Aqui é um e ponto final. Deus, um é. Então, quando Paulo usou reis, não há dentro da palavra reis no léxico qualquer ideia inerente de uma unidade composta. Um é um e pronto. Então o que acontece é que Paulo concorda com Isaías e concorda com Deuteronômio 6,4 que diz é um e não uma unidade composta. Adicionalmente, quando nós lemos Marcos 12:32,
Ali você acha uma passagem onde Jesus, conversando ali com os escribas se aproximam de Jesus discutindo, diz o versículo 28, Marcos 12, 28. E aí, olha que interessante, eles perguntam assim para Jesus, que mandamento é o primeiro de todos? Aí Jesus no versículo 29, Jesus no versículo 29 responde, o primeiro é, ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Jesus cita Deuteronômio 6,4, que diz, Shema Israel, Yehová Elohenu, Yehová Ehad. Jeová, nosso Deus, Jeová é um só. A maneira de traduzir errado é que é um só. Assim fizeram todas, se não todas, as versões da Bíblia. Portanto, em Marcos 12, olha que interessante no versículo que segue, o versículo 32. Ali mostra que, na resposta que Jesus deu, ele continuou falando, mas aí no 32, os escribas elogiaram a Jesus e disseram assim, né? Olha o que diz o versículo 32, Caiei penautoi rogramateus, e disse-lhe os escribas, Kalos didáscali, corretamente, instrutor, epaleteias, em verdade, eipes, tem falado, você falou corretamente, instrutor, né? Aí eles prosseguem dizendo, Roti reis, porque olha o ponto alto aqui, olha, reis estim, é, kai ukestim alos, e não há outro plenautu, além dele. Então eles mesmos, os escribas, falaram, ele é reis estim, reis é absoluto, não existe nada de composto aqui. E aí eles disseram ainda, enfatizando que não existe alos, outro. Tá vendo? Então aqui fecha, gente, que a unidade é absoluta, não existe uma tríade. A doutrina católica da Trindade, adotada pela Igreja Evangélica na revolta protestante, que eles falam que é reforma, mas não foi, eles não reformaram coisa nenhuma, né? Porque continuam levando com eles a doutrina católica da Trindade, formulada gradualmente no decorrer de muitos séculos, contradiz esses textos, que, segundo a palavra de Deus, Deus é um. E aqui Jesus, né, ouviu os líderes religiosos, os gramáticos ali, os escribas falando, não há, ukestim alos, não há outro. Então aqui usou a palavra alos. Tá vendo? É interessante, alguns falam, o Espírito Santo é alos. Aqui diz que não há outro alos. Não há outro. Ou seja, o Espírito Santo não é alguém. A própria Bíblia diz, não há outro. Ukestim alos. E os evangélicos, alguns, estão dizendo, olha, tem um outro, que é o ajudador, ele é uma pessoa, mas aqui diz que não há outro, e usa alos. Não usa heteros, aquela doutrina, né? Baseada naquela falácia do alos e heteros, quem sabe o que eu estou falando vai entender minhas palavras. Então, o próprio texto usado nas Escrituras desmente as doutrinas tradicionais de que existem 3 seres em um só Deus. Pelo contrário, Deus é apenas um. Obrigado.